Olá, vamos falar de um julgado que está no informativo 1156 do STF, que trata sobre Tribunal de Contas, mais especificamente na questão da organização político-administrativa ali dos tribunais de contas, certo? O que temos no resumo, então? Ele fala o seguinte, que é constitucional, ou seja, é válido, está tudo certo, norma de regimento interno de Tribunal de Contas Estadual que impede auditor de votar nas eleições internas para a composição dos cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício da substituição de ministro ou conselheiro titular. Essa norma, segundo consta aqui, ela não ofende os artigos da Constituição Federal que são de observância obrigatória pelos Estados-membros, que são os artigos, no caso aqui, 73, parágrafo 4º e 75, caput da Constituição Federal. O julgado, o informativo, né, no caso aqui, explicitando o julgado, ele detalha mais essa entrada do resumo aqui. Ele fala o seguinte, ó, o artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele estabelece que, no exercício ordinário da judicatura de contas, os auditores de tribunais de contas gozam das mesmas garantias e a eles se impõem os mesmos impedimentos de juízes de tribunais regionais federais. Beleza? E quando em exercício da extraordinária função de substituir ministros ou conselheiros titulares, os auditores gozam das mesmas garantias e vedações do titular. Beleza? As garantias e impedimentos a que se refere esse dispositivo são os descritos, respectivamente, lá no artigo 95, caput e parágrafo único da Constituição Federal. O que são isso? São as garantias e impedimentos da magistratura. Beleza. Então, nesse contexto, o Supremo já decidiu que aos auditores de tribunais de contas, mesmo quando em exercício da função de substituição, não são obrigatoriamente extensíveis todos os direitos, prerrogativas e vantagens do titular, mas apenas as garantias gozadas e os impedimentos que se impõem a esse titular. Na espécie, no caso concreto, como o ato de votar para a composição dos órgãos de direção da Corte de Contas não configura uma garantia nem um impedimento, não se pode estendê-lo pela via hermenêutica a auditor, ao qual, na condição de conselheiro substituto, compete apenas exercer as atividades judicantes. Então, com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, conheceu em parte da ação e, nessa extensão, a julgou improcedente para assentar a constitucionalidade de certos artigos que constam no regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, ok? Então perceba que essa questão, que é a questão de votar nas eleições internas para a composição dos cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício da substituição de ministro ou conselheiro titular, isso aí não tem vínculo nenhum com garantias e impedimentos que são de observação obrigatória, que constam lá da Constituição Federal. Então, aqui é constitucional e não viola os artigos da Constituição que falam sobre a extensão de garantias e impedimentos para o auditor, tá? No caso de substituição. Pessoal, espero que tenha ficado claro essa parte. E outra coisa, por que trazer esse julgado aqui para nós? Nas provas, principalmente segunda fase, às vezes se explora a questão do Tribunal de Contas por esse movimento espelho, digamos assim, da normativa que tem de impedimentos e garantias da magistratura sendo aplicadas para os tribunais de contas. Então, por causa desse espelhamento constitucional, muitas vezes
se exige esse conhecimento um pouquinho mais aprofundado de Tribunal de Contas no concurso da magistratura estadual, certo? Então espero que a leitura do julgado tenha sido útil para vocês. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Até o próximo julgado. Fiquem com Deus. Até lá.